Então, pessoal, vamos hoje aqui resolver duas questões para já da Olimpíada Pernambucana de Química. Essas questões são relativas à última prova, né, que ocorreu em 2019 em virtude da pandemia de 2020, né? A mesma prova não foi realizada no ano passado. Esse ano a prova irá ser realizada de forma online. Então vamos lá resolver essas questões aqui. São duas, né, que eu trouxe. Eu vou liberar vídeos, né, no meu canal de duas em duas questões. Então a gente tem um compromisso, né, na resolução dessa prova. Então vê só. Primeira questão. Essa aqui é a prova de modalidade 1, né? Então seria correspondente aos assuntos do primeiro ano. Tá ok? O chá de camomila é feito com as folhas e flores da camomila, né? Então tá aqui o nome da camomila científico. A flor da camomila, quando imersa em água quente para preparar o chá, libera óleos essenciais com propriedades calmantes, antioxidantes e anti-inflamatórias, né? Então você fazer um chá, né, de camomila é um tipo de, já adiantando, né, é um tipo de procedimento de separação, né, de misturas, fazendo com que a bebida possa ajudar pessoas agitadas, a ansiedade, insônia, que tem cólica e inchaço, além de ser boa para a pele, né, o chá. O método de separação usado para a preparação do chá é, então, vê só, vamos aqui nessa questão. Antes disso, de ir para a resolução da questão em si, vamos relembrar algumas coisas aqui, né? Veja só, primeiramente, filtração, né? Que a alternativa A ele traz, né? Só ilustrando aqui, deixa eu pegar aqui um ponteiro, isso. Pronto. Então, você fazer um chá, né? Vou colocar aqui uma xícara. Você coloca a camomila, né? Isso. E aquece essa camomila, né? Que tá aqui dentro. Então, você tá fazendo um ato de separar, né? As folhas contêm substâncias e você tá extraindo, né? Então, veja só. Quando ele fala na letra A, filtração, o que ele quer na questão? Resumindo, qual é o método? Fazer um chá. Que método de separação de misturas é esse? Existe uma diversidade de métodos, né, de separação de misturas. Na letra E ele coloca a filtração. Filtração é um método. Aí eu escrevo aqui, ó. A filtração na realidade é um método de separação de substâncias em uma mistura heterogênea, né? Só relembrando, misturas homogêneas e heterogêneas, né? Eu gosto muito do exemplo da água e óleo, que você no instante lembra. Água e óleo são misturas heterogêneas. A olho nu é fácil enxergar as duas fases, né? Ou seja, que há mais de um componente. Mas, por exemplo, o leite é uma mistura homogênea. Ali tem sais minerais, vitaminas, gordura, né, carboidratos, lipídios e etc. Mas você não consegue visualizar a olho nu isso. Então, o leite é um exemplo de mistura homogênea. Você consegue só enxergar uma fase. Água e óleo é exemplo de mistura heterogênea, porque você consegue enxergar mais de uma fase. Então, veja, a gente já dispensaria, né, a letra A, né? Não seria, né, um método de filtração. Aí, letra B, extração por solvente, né? A extração por solvente ou extração líquido-líquido, também conhecida como extração por solvente ou partição, é um método para separar um componente ou mais de um componente específico de uma mistura heterogênea de líquidos baseados em diferentes solubilidades em dois líquidos. Traduzindo, o que é que você... Eu vou traduzir aqui numa linguagem mais factível para o ensino médio. A extração por solvente, você vai pegar um solvente, né? E esse solvente, ele poderá
retirar componentes da mistura. Exemplo aqui, ó. Isso aqui é casca de laranja, tá ok? E a casca de laranja foi colocada em um solvente. Só que esse solvente, por exemplo, digamos que aqui seja um solvente que tem a tendência muito de atrair óleos. Vocês sabem que, eu não sei se vocês sabem, mas a casca da laranja possui óleos, né? Então, se você colocar um solvente aqui que tenha propriedades de retirar componentes que são solúveis nesse solvente, então você está realizando uma extração por solvente, que é o que, na verdade, fazer um chá, né? É o ato de fazer um chá, não é isso? O ato de fazer um chá é uma extração por solvente. Então eu diria aqui que a letra B, né, seria a nossa alternativa correta. Aí eu vou comentar aqui as outras, né? Dissolução fracionada, né? Dissolução fracionada é um método de separação de misturas heterogêneas, né? Aí quando aqui, ó, deixa eu trocar aqui a caneta pra gente destacar aqui uma coisa que eu quero marcar texto. Então, ó, quando apenas um dos componentes se dissolve em um dado solvente, pois assim o líquido dissolve esse componente por filtração, separa-se a outro componente. Um exemplo aqui prático, né? Você tem sal e óleo, ok? Tá uma mistura lá de sal e óleo. Como é que eu vou retirar esse sal e óleo? Separar esse sal e óleo. Sabe o que eu posso fazer? Eu posso jogar um solvente que dissolva esse sal, né? E, vamos dizer, retira esse óleo do sal. Por quê? O sal tem uma solubilidade, sal de cozinha, né? Tem uma solubilidade enorme na água. Então posso jogar água aqui. Aí o que vai ocorrer? A água vai dissolver todo o sal e o óleo vai subir, né? Porque é o menos denso. Então aqui eu posso vir e retirar esse óleo e vai ficar só a mistura água e sal, e depois eu posso aplicar outro método de separação de mistura. Aí, por isso que aquela questão anterior não é a letra C, dissolução fracionada. Aí ele fala de floculação, né, gente? Floculação consiste em dissolver a mistura em solventes com densidades intermediárias entre as densidades dos componentes da mistura. Exemplo, serragem mais água, mais areia. Então eu tenho aí, no caso, um solvente, né, que vai ter uma densidade intermediária, tá ok? Eu tenho uma mistura de água, que é a serragem, e areia. Aí quando eu adiciono água na mistura, a areia fica no fundo e a serragem flutua, né, na água. Outro exemplo aqui, ó, eu tenho água suja, né? É um método que é usado em estações de tratamento. Eu posso jogar uma substância aqui química, geralmente sulfato de alumínio, tá ok? Esse sulfato de alumínio vai provocar um fenômeno chamado floculação, né? Ele vai começar a fazer com que a flóculos, vamos dizer assim, pequenos pontos comecem a se formar, tá ok? E essa sujeira da água vai totalmente se assentar, né, ao fundo do recipiente. É assim que em estações de tratamento é uma das etapas de separação de misturas, né? Ele fala também de destilação simples. Lá não é a destilação simples fazer um chá, por quê? A destilação simples você tem que utilizar esse maquinário, essa vidraria, né? Vidraria de laboratório, tá ok? Então não é o caso. O caso de fazer um chá é a simples extração por solvente. Qual é o solvente? Água, né? A gente não vai utilizar outro solvente, né? Porque a gente quer ingerir. Então o chá, quando você adiciona água quente, a água vai dissolver os componentes solúveis, né, na água,
das folhas da erva que você está utilizando, tá ok? Então primeiro seria a letra B. Vamos aqui para a segunda questão, tá ok? Aí a segunda questão, uma opção simples para se combater a desidratação infantil é a utilização de soro caseiro, uma mistura de água, cloreto de sódio, sacarose, né? Sacarose é açúcar, hein, gente? Já traduzindo, cloreto de sódio é sal de cozinha, né? H2O é água. Supomos que uma pessoa prepara um soro caseiro. O soro caseiro foi muito empregado no Brasil e no mundo ainda para combater desidratação, tá ok? Então, ele dá aqui uma receita, né, de como fazer um soro caseiro. 1 grama de cloreto de sódio, sal de cozinha, 3 gramas de sacarose e 200 gramas de água. Aí, considerando o volume de cloreto de sódio e de sacarose, isso aqui é importante, hein? Desprezíveis, ou seja, digamos que você tem lá 1 litro de água, aí você adiciona 200 gramas de sacarose, que é açúcar, e 1 grama de água. O volume não se altera, por isso que ele diz que é desprezível. E considerando que a densidade da água é de 1 grama por centímetro cúbico, significa o que, gente? Isso, deixa eu pegar aqui. Significa o que? Significa que 1 grama de água equivale a 1 centímetro cúbico. Ou seja, 1 grama de água ocupa 1 centímetro cúbico em volume. A massa, aqui é uma relação entre massa e volume, M e V, tá ok? Aí veja, a densidade do soro caseiro aí ele manda analisar, né, as alternativas aqui. Aí deixa eu só relembrar uma coisa aqui com vocês. O que é densidade? Densidade é uma razão, gente, entre massa e volume, tá bem? Massa e volume é uma razão. Significa o que, professor? Significa que, estou escrevendo aqui, a densidade e o volume são inversamente proporcionais. Quanto maior a densidade, menor o volume. E quanto menor o volume, maior o volume. Então, inversamente, que significa o que? Se um aumenta, o outro diminui. Se o outro diminui, o outro aumenta. Quanto maior a densidade, menor o volume. Quanto menor a densidade, maior o volume. Já a densidade e a massa, elas são grandezas diretamente proporcionais. Porque quanto maior a densidade, maior a massa. Tá ok? Quanto menor a densidade, menor a massa. Tá bem? Isso é importante para você entender a resolução dessa questão aqui. Então, a densidade outra coisa. Então, densidade vai depender de quê? De massa e volume, tá ok? Se você tem uma substância e alterar a massa ou o volume dela, a densidade vai ser alterada. Então, quando ele afirma aqui, a densidade do soro, né, caseiro independe é que não depende. Não depende, traduzindo assim, não depende da quantidade de cloreto de sódio e de sacarose. Depende, sabe por quê? Quanto mais soro caseiro você adiciona, tá ok? E mais sacarose e açúcar você adiciona, maior é a massa, né? Ou, vamos dizer, se você tira soro caseiro da mistura, soro caseiro não, se você tira açúcar da mistura, a sacarose, ou retira, né, o cloreto de sódio da mistura, então você está alterando a massa. Um exemplo aqui, vamos dizer que você tem uma substância, né, que tem uma relação de massa e volume. Vamos dizer aqui, 2 de massa, 2 gramas para, vamos dizer, 1 centímetro cúbico. Então a densidade aqui é 2 gramas por centímetro cúbico, porque fica 2 dividido por 1, né? Aí digamos que você, eu vou alterar aqui, vou colocar 1 grama a mais e manter o mesmo volume. Tá vendo que foi a densidade agora 3 dividido por 1 dá 3 gramas por centímetro cúbico. Então o que é que ocorre? A massa
ela vai influenciar bastante nos valores de densidade, tá ok? Então quando ele afirma aqui, ó, que a densidade do soro caseiro independe ou não depende da quantidade de cloreto de sódio e sacarose, é falso, né? Depende muito. Então a gente já pode dispensar, dizer que isso aqui é falso. Ao adicionar mais água, né, não altera a densidade do soro caseiro. Altera, porque se você adiciona água, você está mexendo com o quê? Com o volume, tá ok? É como se tu tivesse, ó, de 1 para 2 centímetros cúbicos. Alterou o volume, altera a densidade. Então aqui também é falso, hein? A solução de soro caseiro apresenta densidade superior à densidade da água. Vê só que coisa interessante. Vamos lá, né? No caso aqui, ó, deixa eu pegar uma borracha aqui. Vou pegar aqui, pronto. Então vê só, se você pegar uma deixa eu voltar aqui. Então a solução de soro caseiro apresenta a densidade superior à densidade da água. Então veja só, vamos dizer, a densidade da água, né, ele diz lá que é 1, né, grama por centímetro cúbico, ok? Quando eu preparo, né, vou chamar aqui o soro caseiro, a densidade do soro caseiro, eu vou aumentar o que? A massa. Então vamos dizer, ó, saí de 1, fui para 2 gramas, ok? Por centímetro cúbico. O que é que ocorreu? Ó, eu aumentei a massa. Quando eu aumento a massa, a densidade faz o que? Aumenta também. Então essa aqui seria a nossa alternativa correta, tá ok? O soro caseiro apresenta a densidade superior à densidade da água. Para se preparar 1 litro de soro caseiro, né, a letra D aqui avaliando, deve-se apenas adicionar 800 ml de água. Não, né? Você tem que desconsiderar que quando você adicionar cloreto de sódio e sacarose, o volume da solução, a variação de volume de solução vai ser desprezível, tá ok? E outra coisa aqui, a adição de 2 gramas de cloreto de sódio, sal de cozinha, diminuiria a densidade do soro caseiro. Não, né? Aumentaria, como a gente viu anteriormente. Se você aumenta a massa, o que é que ocorre com a densidade? O que é que ocorre com a densidade? Aumenta também. Então, diante disso, né, pessoal, essa aí vai ser uma nova série, né, de videoaulas que eu vou postar com a resolução dessa prova, ok? Então, muito obrigado e até a próxima.